Isso parece um detalhe, mas não é. É uma grande mudança do paradigma moral. Por quê? Se você perguntasse para Platão, ou para São Tomás de Aquino, ou para Aristóteles, se era possível pegar uma sociedade cujos membros são indivíduos dominados por vícios de todos os tipos, como egoísmo, avareza, ganância, corrupção, em suma, pessoas egoístas de um modo geral, e ainda assim desenhar um sistema que de alguma forma transformasse os vícios em algo positivo, capaz de beneficiar a sociedade, o bem comum, como eles diriam, né? Todos eles falariam que não, que isso não é possível. Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, todos diriam que é ilógico pensar em uma sociedade virtuosa feita por homens corruptos. Por quê? Porque você não pode dar o que você não tem. Como dizem os americanos, tem uma frase famosa, né? Garbage in, garbage out. Ou seja, lixo entra, lixo sai. Então não, se você tem homens viciados em todo tipo de corrupção, você jamais terá como resultado uma sociedade virtuosa. Esta é a visão clássica e medieval. Por isso que eles trabalhavam tanto a questão dos princípios e das virtudes individuais. Uma sociedade de homens egoístas jamais pode fazer florescer uma sociedade justa para todos. Se vícios como ganância, corrupção, avareza estão na base do seu sistema, então o seu sistema será vicioso, corrupto, ganancioso, etc. Já a noção moderna de ordem espontânea implica o contrário, que você pode ter resultados benéficos advindos de motivações egoístas. E, caso você ainda não tenha notado, aí estão as sementes do capitalismo, que a gente debate tanto até os dias atuais. O resultado disso é uma nova ideia de mundo, um mundo social que não é mais baseado na tradição, nem em Deus e nem regido por reis ou aristocratas. Ou seja, vemos nascer uma nova ordem que não é desenhada por ninguém, nem de cima e nem de baixo, mas que é apenas resultado de múltiplas ações espontâneas, cada qual visando apenas o seu próprio interesse. A isso deu-se o nome de descobrimento da sociedade, como propôs outro Polanyi, Karl Polanyi, no século XX, que não é o mesmo que a gente falou lá atrás, por incrível que pareça, tem o mesmo sobrenome. Isto é, a sociedade cria a si mesma, a sociedade cria as suas regras, as suas leis, a sua moral. Tudo isso são propriedades emergentes que independem de governo, de Deus e mesmo do passado. O que temos aqui é, com a melhora na educação, com o progresso e o contínuo avanço científico do século XVIII, surge, junto disso, a noção de comercialismo. O termo comercialismo se refere, claro, ao comércio, à compra e venda de produtos, aquilo que objetiva o lucro. O comercialismo também é o termo pejorativo que se aplica às atividades econômicas que priorizam o interesse comercial acima de qualquer outro valor ou circunstância. O comercialismo é a ênfase exagerada no interesse comercial sobre qualquer outra coisa. E talvez você me pergunta, tá, mas nem sempre foi assim? De certa forma, não. Havia corrupção entre os poderosos, claro que sim. Mas, de modo geral, o lucro não era um objetivo. Esta noção de acumular riqueza é uma ideia moderna que nasce justamente nesta época que estamos falando. Durante a Idade Média, a ética, a virtude que a gente comentou do mundo clássico, a ética religiosa, foi um poderoso impedimento a práticas gananciosas e especulativas nas relações econômicas ocidentais. Um cristão não podia emprestar dinheiro e cobrar juros por isso. Por quê? Pense a coisa de um ponto de vista medieval. O que são juros, senão o valor do dinheiro no tempo? Mas o tempo a Deus pertence.
Portanto, vender o tempo é como vender a Deus. Embora as pessoas só sintam os efeitos práticos deste novo modelo a partir do século XIX, que é quando as pessoas comuns, não os intelectuais, mas as pessoas comuns, vão começar a se beneficiar com o capitalismo, com o uso das máquinas nas indústrias, com a tecnologia, mais acesso à medicina, etc., é importante notar que é aqui que as ideias de negócios ganham tração. Não à toa, a Revolução Industrial acontece na Inglaterra e não em países católicos como Portugal e Espanha, porque a ética protestante permitia investir dinheiro, emprestar e lucrar com juros, que é um grande motor para pesquisa e desenvolvimento, para investimento, ou seja, para financiar a inovação buscando lucros futuros.